Olá, alunos da Faculdade SCOM, sejam todos muito bem-vindos à unidade 1 da disciplina Fundamentos das Técnicas de Exames Psicológicos, Históricos e os Precursores ou os percussores dos testes. Esses testes psicológicos têm uma longa trajetória histórica, né? Os testes que são aplicados no campo da psicologia e são marcados por contribuições de diversas culturas e também por diferentes períodos. As primeiras formas de avaliação psicológica remontam à China antiga, ali por volta de 2.200 anos antes de Cristo, quando já se utilizavam métodos rudimentares para selecionar funcionários públicos com base em características pessoais e também com base nas habilidades dos candidatos. No entanto, foi somente ali por volta do século XIX que os testes começaram a tomar forma científica, como nós conhecemos hoje. Então, o avanço significativo ocorreu como um surgimento da psicologia como ciência, ali no final do século XIX, né? E um dos precursores mais notáveis foi Francis Galton, né? Que aplicou métodos estatísticos para estudar diferenças individuais, principalmente no campo da inteligência. Outro nome importante foi Wilhelm Wundt, né, considerado o pai da psicologia experimental, que investigou processos mentais por meio de técnicas sistemáticas. O marco fundamental da testagem psicológica moderna ocorreu com Alfred Binet e Theodore Simon, que em 1905 desenvolveu o primeiro teste de inteligência com o objetivo de identificar crianças com dificuldade de aprendizagem. Isso foi na França. A partir daí, os testes se diversificaram e foram amplamente utilizados em áreas como educação, seleção profissional, clínica e pesquisas psicológicas. Durante as guerras mundiais, especialmente a Primeira Guerra Mundial, os testes ganharam destaque com a aplicação dos testes de Herme-alfa e Herme-beta para a seleção de soldados, mostrando a utilidade prática dessas ferramentas em larga escala. Esses testes psicológicos que nós estamos começando a estudar nessa primeira unidade, e falaremos sobre a diversidade dos testes psicológicos ao longo das demais unidades que compõem essa disciplina, eles existem características. Os testes psicológicos, eles são instrumentos padronizados e eles são utilizados para medir traços, habilidades ou características psicológicas em pessoas. Então, as suas principais características seriam a padronização, né? O teste ele deve ser aplicado, corrigido, interpretado de forma uniforme para todos os indivíduos, garantindo a comparação entre os resultados. Uma outra característica dos testes psicológicos é a fidedignidade, né? Ou a confiabilidade desse teste. E a confiabilidade vai se referir à consistência dos resultados do teste ao longo do tempo ou em diferentes situações. A outra característica dos testes psicológicos é a sua validade. A validade indica até que ponto o teste mede e que se propõe a medir. Uma outra característica é a normatização, envolve desenvolvimento de normas com base em uma amostra representativa da população-alvo, medindo interpretações dos scores, né? Ou seja, das pontuações. Ele também tem a objetividade. A interpretação dos resultados deve ser o menos influenciada possível por julgamentos subjetivos. Ou seja, os testes psicológicos, eles devem ser muito assertivos nos seus resultados. As características secundárias desses testes psicológicos também são importantes, né? Que além das principais, os testes possuem características secundárias que complementam a utilidade e a sua eficácia. Por exemplo, a sensibilidade, né? A capacidade de detectar pequenas diferenças entre pessoas, a praticidade, que é a facilidade de aplicação, correção e interpretação dos resultados,
considerando tempo e recursos disponíveis. A praticidade é um dos critérios fundamentais na escolha e no uso de técnicas de instrumento de avaliação psicológica, né? Os testes. Então, eles se referem à facilidade com que um teste pode ser aplicado, corrigido, interpretado, levando em conta os recursos humanos envolvidos, né? Materiais, tecnológicos, e o tempo disponível para a aplicação desses testes. Ele influencia ou ela influencia diretamente a eficiência da avaliação e a viabilidade de sua utilização em diferentes contextos. No contexto clínico, no contexto educacional, no contexto organizacional, hospitalar, em outros contextos também. Os aspectos que compõem essa praticidade é a facilidade de aplicação, né? As instruções serem bem claras, objetivas, para o aplicador e para o avaliado. Então, existe uma necessidade mínima, em se falando de teste psicológico, de materiais ou equipamentos complexos. A possibilidade de aplicação individual ou coletiva também é importante, a adaptação a diferentes faixas etárias ou níveis de escolaridade, a facilidade, né, de correção ou sistema de correção simples, o próprio gabarito, score, que deve ser padronizado, a disponibilidade de programas informatizados ou plataformas online, né, que automatizem o processo, aí vai reduzir os erros humanos na correção manual, a facilidade de interpretação manuais com normas, tabelas, explicações claras dos resultados. Essas escalas de fácil compreensão e significados psicométricos acessíveis são importantes, né? São guias ou diretrizes para transformar resultados em hipóteses clínicas, educacionais ou organizacionais. Lembrando que um teste psicológico, somente um teste, ele não pode gerar um diagnóstico, mas ele é o início de uma hipótese diagnóstica, certo? Então, existe um tempo necessário para aplicação, para as aplicações curtas ou moderadas, né? Isso vai aumentando a viabilidade em ambientes com restrição de tempo. Por exemplo, né? Testes muito longos podem provocar fadiga no avaliado, dificultar a sua aplicação em larga escala. Por isso que para fazer, né, os testes psicológicos, até hoje mesmo, para se fazer o teste psicológico, é importante ter dormido bem à noite, né, ter feito uma refeição bem moderada, bem leve, para evitar comprometimento nos resultados dos testes. O próprio custo-benefício, né, os testes que requerem menos tempo e materiais tendem a ser mais econômicos, instrumentos com boa praticidade são mais sustentáveis, né, em contextos com poucos recursos. Então vamos, a partir de agora, falar a respeito de alguns exemplos práticos, né, de testes psicológicos, sua praticidade, as suas observações. Por exemplo, o inventário de Beck de depressão, que é o DBI-2, ele é simples, ele é auto-aplicável, a correção é muito utilizada em triagens clínicas, e esse teste ele pode tanto gerar hipótese diagnóstica de ansiedade quanto de depressão. Tem os testes projetivos, né? O de Rorschach, né? O TAT, menor praticidade, exige treinamento avançado e tempo longo de aplicação e interpretação. Existem os testes informatizados, adaptativos, né, que são feitos a correção automática, a aplicação remota possível, né, requer acesso a tecnologias e internet, o WAIS-4, né, de inteligência, aplicação longa, individual, alta qualidade psicométrica e mais menos ou menor praticidade. Então, os testes ele têm uma relevância no campo psicológico, né? O teste deve ser apropriado ao objetivo e contexto específico da sua aplicação. Não são todos os testes que podem ser aplicados a todas as pessoas. A relevância, ele refere-se ao grau de adequação do teste em relação ao objetivo específico da avaliação e do contexto qual ele será aplicado. Isso significa o quê? Que mesmo que um teste seja tecnicamente bem construído, isto é,
que ele seja válido, confiável e padronizado, ele só será útil se for pertinente ao propósito e à população-alvo. Por exemplo, um teste de inteligência geral pode não ser um instrumento mais adequado para avaliar habilidades sociais, por exemplo, em uma criança. Um teste desenvolvido e normatizado em outro país pode não ser relevante em um contexto cultural que é diferente, né, em outro país, sem a devida adaptação. Assim, a escolha de um teste ele deve ser relevante porque ele vai envolver a compreensão clara da demanda da avaliação, se é educacional, se é questões clínicas, se é organizacional, né, uma empresa ou outro ambiente, a compatibilidade entre o construto medido e a questão levantada, né, a adequação do perfil avaliado, a faixa etária, a idade, né, o idioma, a cultura, a própria escolaridade do avaliado. É importante, né, entendermos que os testes eles têm uma relevância muito grande, porque eles garantem que os resultados sejam realmente úteis para a tomada de decisões. Então, vai evitar interpretações equivocadas ou conclusões inválidas. Os testes vão dar essa base, né? Contribui para a ética e a responsabilidade profissional na prática psicológica. Vai gerar uma acessibilidade, né? A acessibilidade refere-se à clareza das instruções, da linguagem e formato do teste, de modo que o instrumento seja compreensível e apropriado para o público-alvo. Então, essas características são essenciais para garantir que todas as pessoas avaliadas, que passam por testes psicológicos, tenham condições equitativas de responder ao teste, sem que fatores externos, como dificuldade de leitura, barreiras linguísticas ou inadequações culturais, interfiram na mediação ou na medição, melhor dizendo, do construto psicológico. Então, são aspectos importantes que são importantes serem abordados, porque fazendo as coisas da forma com que devem ser feitas vai gerar uma acessibilidade, né? E essa acessibilidade inclui entender a faixa etária, o conteúdo e a forma de apresentação do teste devem ser adequados ao nível do desenvolvimento cognitivo das pessoas que estão sendo avaliadas. Por exemplo, os testes infantis usam figuras e também instruções simples, né? O idioma, a linguagem deve ser compatível com o idioma falado pela criança, evitando termos técnicos, regionalismos ou expressões ambíguas, né? Ou seja, expressões que tenham duplo sentido, né? A questão do nível de escolaridade é fundamental, que a complexidade das instruções e questões estejam alinhados ao nível educacional da população que será avaliada, a própria cultura mesmo. O teste ele deve respeitar as referências culturais das pessoas, evitando conteúdos que possam favorecer ou prejudicar grupos específicos devido às diferenças culturais. A falta de acessibilidade pode comprometer a validade dos resultados, porque o desempenho da pessoa pode refletir a dificuldade de compreensão do teste, né, e não necessariamente as suas características psicológicas. É importante ainda ressaltar a questão da acessibilidade, né? A acessibilidade garante a qualidade na avaliação, minimiza viés culturais e linguísticos, contribui para a inclusão de populações diversas e minoritárias, né, no processo de avaliação psicológica. A própria ética, dentro do conceito da aplicação dos testes, os testes devem ser utilizados de acordo com princípios éticos estabelecidos, normativos, respeitando a privacidade, o consentimento e o bem-estar das pessoas que estão sendo avaliadas. Ética e controle na avaliação psicológica garante, né, o uso, garantia, na verdade, de uso, a confidencialidade e respeito a essa diversidade toda que nós estamos falando. A ética é um dos pilares fundamentais na prática da avaliação psicológica. O uso desses testes e técnicas de exame psicológico devem obedecer princípios éticos e normas técnicas que asseguram a qualidade, a segurança e o respeito
à dignidade da pessoa que está sendo avaliada. Isso é muito sério. A prática médica envolve competência técnica, sigilo profissional e sensibilidade cultural, além de um controle institucional que assegure o bom uso desses instrumentos. Então, o uso deve ser competente, a formação profissional deve ser adequada para isso. Apenas psicólogos legalmente habilitados podem aplicar, corrigir e interpretar testes psicológicos conforme estabelecido pelo Conselho Federal de Psicologia, né? É uma capacitação. O profissional deve manter-se atualizado quanto às normas, às novas normativas, atualizações de instrumentos e avanços científicos na área. Escolher adequadamente, o instrumento, o teste deve ser tecnicamente válido, fidedigno e adequado aos objetivos da avaliação e ao perfil da pessoa avaliada, idade, escolaridade, idioma, entre outros fatores que nós estaremos abordando nessa disciplina e nessas unidades, da unidade 1 até a unidade 6. Então, essa é uma introdução sobre o conteúdo da nossa disciplina, onde nós falaremos a partir da próxima unidade sobre os vários modelos de testes e as suas aplicações. Bons estudos e até lá!